pra te fazer uma canção de amor. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar. A mesma lógica se aplica para um pai que cria uma filha sozinho. Nós estávamos falando da mulher que faz a própria função paterna, e aí ela pergunta aqui, a mesma lógica se aplica para um pai que cria uma filha Isso é sozinho? E aí, como é que fica isso? tanto sozinho como casado, né? Um pai pode ficar nessa função caprichosa. Já tive casos assim que quem era a mãe era o pai, né? Quem que estava na função do papel mais fálico ali era... Então, o pai, se ele também toma a filha como objeto do seu capricho, ele também está numa relação, vamos chamar, incestuosa. Incestuosa no sentido de estar fazendo né? E isso tem efeitos. Mas a gente tem que marcar uma diferença, né? Um pai jamais é igual a uma mãe. A função da mãe, né, corporal, essa criança que nasce, ela empresta esse corpo para uma criança, o lugar que ela dá ao seu desejo é muito distinto, né, de um pai. Então o pai pode fazer às vezes cuidar de uma criança, mas eu penso que não é sem consequência para essa criança, né? No cada caso, eu não posso dizer o que vai acontecer, mas não é sem consequência para essa criança, para a organização da sua pulsão, porque o corpo fragmentado de uma criança depende desse manhês, essa coisa que fala em torno do berço, né? Um pai pode fazer? Pode, mas o desejo de uma mãe tem um lugar diferenciado, né? Quer dizer, assim como às vezes um vizinho, uma tia, e a criança vai em busca, sabe? Ela vai em busca dessa função, né? Então, assim, pode fazer às vezes, mas a lógica incestuosa pode acontecer. Incestuosa, veja bem, gente, no sentido de tomar essa criança como objeto do seu capricho. E às vezes pode acontecer em casa, com pai, mãe e tal, né? É bonito só essa coisa do édipo feminino, porque se a menina tem ali com a mãe, bem simples, simplório que eu vou falar, assim, bem básico, ela vai em direção ao pai, a mãe não dá a ela o que ela gostaria, tipo assim, o que é ser uma mulher, mãe? A mãe também não sabe direito, ela, né, vai com ódio, a separa da mãe em direção ao pai. Só que o pai também não tem isso que ela supunha que a mãe não tem. Mas o pai, ele tem que mostrar sua potência, mas ao mesmo tempo ele tem que mostrar a marca de uma ausência, ou seja, tipo assim, se ele olha para a mãe como mulher, ele devolve a filha para ela, assim, ó, ele não diz o que é uma mulher, mas o desejo pela mulher dá a direção para o caminho dessa menina, né? Porque isso aqui a gente fala muito do ético masculino e tal, então você vê que também a conjugalidade, o erotismo do casal é que salva a criança de ser objeto de erotismo de um dos parceiros, né? Porque se o homem está direcionando seu desejo para uma mulher e a mulher para o homem, num determinado momento da constituição da criança, que é preciso também, veja bem, quando nasce uma criança, há um investimento nela, a questão do erotismo dá uma queda, essas coisas todas. Mas é preciso que isso retome o seu lugar, né? A gente tem acompanhado alguns estudos, na verdade vários, né, que acabam propondo um descolamento das atribuições parentais do gênero. Do gênero. Tá? A gente tem acompanhado alguns estudos que dizem o seguinte, olha, que o exercício das atribuições parentais no dia a dia das crianças não tem necessariamente que ficar atrelada ao gênero. Em outras palavras, não existiria coisa de homem, não existiria coisa de mulher. E aí, como é que a gente enxerga isso? Olha, Eduardo, isso é complicado, Dentro essa desse coisa contexto do da gênero, fundação né? de uma paternidade a partir de uma situação como essa.
eu vou assim, isso é complicado, isso dá pano para manga, né? A psicanálise não trabalha com essa categoria de gênero, mas eu falo o seguinte, eu sou pela igualdade da diferença, né? Aonde está a diferença? Não somos iguais, um homem não é igual à mulher. Isso não quer dizer que tem igualdade de direitos, mas há uma diferença. A própria Constituição, o Freud escreveu um texto chamado Consequências Psíquicas das Diferenças Anatômicas entre os Sexos. A criança, a primeira marca no corpo, o homem tem, a mulher não tem. Se você for escutar as criancinhas, como é que elas lidam com isso, e os efeitos psíquicos que isso tem na constituição subjetiva, marca da diferença, né? Então, às vezes, em nome da igualdade, neste sentido de gênero, estou dizendo essa igualdade do papel, da função do erotismo junto a uma criança, você anula a diferença, né? E isso tem consequências, né? Cadê o enigma do sexo? Né? A criança tem uma pergunta, de onde vêm os bebês, elas criam teorias sexuais infantis para saber da onde vem a origem, ela continua com esse enigma, e depois a gente cresce e fica perguntando, o que quer uma mulher? Né? O que é um pai? Resposta que tem que ser construída para cada um no cotidiano das suas vidas. Né? Então, eu sou pela igualdade da diferença, acho que são funções, né, que podem ser ocupadas por parceiros distintos, né, ou iguais, mas a marcação da diferença. Tem uma pergunta aqui, Antônio. Como uma mãe que cria seu filho sozinha pode melhor lidar com a ausência do pai na vida da criança? Aí você tem que saber a Opa, perto, história. hein? Tem que saber a história, né? Por que sozinha, né? Qual foi a história. Dentro do contexto que eu estou dizendo, eu vou fazer uma brincadeira, me permite aí quem... Tenha um namorado. Né? E né? Se você conseguir ter um namorado no sentido de não fazer dessa criança um único objeto do seu desejo, já está de bom tamanho, né? Estou brincando assim, dentro do contexto que a gente está falando, porque para a psicanálise as coisas também não são por acaso. Por exemplo, eu vou trazer um caso do trabalho. Uma mãe que o filho com 16 anos quis conhecer o pai. Essa mãe não reconheceu o pai da filha, não reconheceu o pai do filho, ele tem um sonho do homem sem rosto e aí ele vai ao Ministério Público, a mãe fica chateada com ele. Faz o exame de DNA, né? O cara também achava que não era e deu positivo. Deu positivo. Deu. A mãe esqueceu a certidão de nascimento no dia. E aí não podia reconhecer. O que aconteceu? O homem sumiu. Ou seja, ela não reconheceu a paternidade. E ela tinha uma frase que ela falava assim para mim: eu nasci para ser sozinha. Né? Quer dizer, ela teve os filhos com os homens, mas foi criar o filho sozinho. E eu, não me contentando, liguei para casa para saber se ela tinha conseguido falar com o pai. Aí eu falei assim, fulano está? Aí a mãe dela falou, não. E o marido dela, tá? Ela, não, meu filho, ela não deu sorte na vida. Ela nasceu para ser sozinha. Ou seja, não é por acaso que às vezes uma mãe vai fazer um filho com um homem e esse homem não reconhece. A escolha inconsciente também está ali. Entendeu? A gente não sabe disso a priori. Às vezes, em alguns casos, você escolhe exatamente alguém que não vai estar nesse lugar. E aí você cria o filho sozinho. Quer dizer, essa escolha de escolher alguém que não vai corresponder... Isso, exatamente. Já está ali na escolha. Na verdade, é uma escolha, ainda que seja ditada pelo inconsciente, é uma escolha. É uma escolha. E, aliás, diga-se de passagem, é uma escolha que, dentro desse contexto que você coloca, é uma escolha bem lúcida. Sim. Né? Ela só não sabe disso. Ela sabe inconscientemente, mas a escolha, por que escolheu esse e não o outro? Né? E então a gente vê pelos próprios casos que a gente tem ali registrados, que é uma escolha já marcada, né?
de forma como você colocou bem, você faz uma escolha de alguém que não vai estar ali no cotidiano do seu filho, né? Para você ficar com o filho sozinho. Assim também como os determinados pais, é importante dizer, senão fica tudo na conta da mulher e da mãe, tem casos assim que a mãe vai lá e fala assim, olha, o filho é seu. Aí o cara duvida, fala, então faz o exame. A mãe fica chateada porque não confia na palavra dela e vai criar o filho sozinho. Mas ele fica quieto, ele não vai conferir. O que faz um homem ficar na dúvida? Sustentando ali o quê? Ele mantém a dúvida, por que ele não vai conferir? Então também é conveniente para ele sustentar isso à distância. É como se a função paterna para ele ficasse à distância, sustentado na dúvida. Então não há um sem o outro. Entendeu? Essa lógica da psicanálise, assim, não há um sem o outro, quando você começa a escutar no consultório, eu sempre escolhi caras assim, assim, mas por quê? Isso é um acaso? Não há acaso para a psicanálise. Sempre ali o dedo do inconsciente do sujeito, mesmo que ele não reconheça, e a responsabilidade é dele, não é do outro. Né? O outro se preste a isso também. O outro, né? Enfim. Então, nesses casos que você escutou, nessas pesquisas, junto com o Ministério Público, nessa busca, né, é possível distinguir alguma característica dessas mulheres, tipo faixa de renda, ou nível social, enfim, as mulheres com mais ou com menos condições financeiras buscam mais o reconhecimento ou menos o reconhecimento? Ou isso não é significativo? Eu acho que na sociedade dividida de classe, às vezes vai muita gente ali de classe baixa, pelo menos é que né? Eu acho que da classe média alta vai por outros caminhos, né? Sim. Vão por outros caminhos essas pessoas, né? Eu vou falar da que eu presenciei, não posso generalizar. Eram mulheres mais novas, geralmente na adolescência, que é interessante, né? Que no chegar da adolescência, essas mulheres fazem um filho, às vezes mulheres que não tinham pais também, eram mulheres de família, desde a avó, mãe, com uma família muito de figura feminina, ou conheceu o pai pequeno e foi embora, e às vezes o filho vem, olha, isso é muito, não sei se eu vou conseguir transmitir isso, ele faz às vezes de um pai, que o pai é o que bota limite. Eu lembro de uma menina que ela teve uma relação com um homem muito mais velho. E eu perguntei por que ele, porque ela se prevenia. E ela falou que é como se com ele ela pudesse ter, né, ter um limite. E ela fala que quando esse filho nasceu, isso organizou a vida dela. Ela voltou a estudar, voltou a trabalhar. Quer dizer, o filho organizou a vida dela. Nesse sentido, o filho faz, às vezes, uma função paterna. Organiza, bota limite, né? Esse caso mesmo, do caso principal da minha tese, ela fala assim, que esse filho veio porque ela vivia assim erradamente pela vida. E ele veio dar uma pausa na minha vida. Olha o filho na função do pai. Ele vem fazer uma mediação, às vezes uma mediação dessa menina com a mãe, que estava em conflito. O filho vem ali botar uma mediação. Então você vê que a função paterna, você não tem como dizer a priori, você tem que ver o que está funcionando, né? Então a adolescência ali eclode muito isso. Então, ou seja, a função paterna não seria exercida necessariamente pelo companheiro da mãe. Então toda essa premissa do pai como marido da mãe pode ruir. Mas veja bem, isso aí é um apelo da precariedade que existia ali. Você vê, os pais dessas meninas ausentes, grudados na mãe, então ter um filho com um homem que ela não que vai ficar só para ela, o filho, né, faz para ela uma função, né, uma função paterna no sentido que organiza a vida dela. Mas é muito precário, muito precário. Tá fora do erotismo com o homem. E esse filho fica objetificado, né? Como aconteceu com esse caso clínico privilegiadamente, né? que eu atendi. Né? O filho está ali
paga um preço, né? Vai mal na escola, como eu falei, né? Tem vários sintomas sustentando a mãe. Então, assim, na verdade, cada ser humano ele vai construir um sintoma, uma maneira para que a gente não vive sem um limite, né? A gente vai buscar isso de alguma maneira, né? Então, como você fala, a premissa cai, não. Ela pelo reforça, ou seja, por estar ausente ali o encontro do homem com a mulher, essa menina de 15, 16 anos, por que ela precisou engravidar? Exatamente porque a função paterna nela estava muito precária. Só que ela faz apelo, às vezes se envolve com um cara que não vai assumir, muitos adolescentes ali aparecem, e vai cuidar do filho, isso dá organização para ela, dá um lugar para ela no mundo, né? Antônio, nosso tempo está indo embora, daqui a pouco o Instagram corta a gente. Eu vou mostrar mais uma vez aqui a capa do livro. Quem quiser adquirir, faz como? Explica pra gente. Se por gentileza, você puder dar o meu celular, aí se alguém quiser fazer contato, eu posso encaminhar pelo correio, como eu tenho feito. Pode procurar também no Instagram, não é isso? Pode, isso, perfeito. Procura no Instagram, Manda tem meu inbox celular, lá no Instagram do Antônio. e aí eu converso e tal, né? Isso. Só posso, eu não sei quanto tempo a gente tem aí. Tem um tempinho ainda. Quando eu terminei a tese, 2 anos fiquei aí, né, toma distância, eu fui ao hospital e encontrei essa paciente. E conversamos meia hora. E até então, ela não tinha dado reconhecimento ao pai simbólico, né? O pai estava ali no cotidiano, querendo reconhecer o filho, ela não deixava. Ela viaja para uma cidade, uma capital, e esquece de levar, ela esquece de levar a identidade do menino que não tinha. E ela é barrada. Olha que bacana, ela é barrada pelo motorista. Não, você não pode viajar com o menino. Mas ela já estava no Rio de Janeiro, por exemplo. Ela ia para o outro interior. Aí o cara deixou, garantindo que chegasse lá, tirasse a certidão, tirasse a carteira de identidade. Ela liga para o companheiro dela, que é o padrasto, né? Que ela fala assim, olha, vou ter que registrar aqui a carteira de identidade. Ele falou, não, eu vou aí. Ele viajou 600 quilômetros, foi lá e registrou o menino no nome dele. Olha só que assim, o ato descuidado dela, é claro que isso também já é um produto do que ela falava na análise. Agora nós vamos ser expulsos, hein? Então tá. Agora está acabando alguns segundos. Quero te agradecer bastante, agradecer a nossa audiência aí, bastante, muita gente bacana. Não deu para falar, as pessoas que estavam por aí. Pra te fazer uma canção de amor. Até uma próxima, meu querido. Tá Tudo de bom. Obrigado você e a todos que nos ouviram. Valeu. Valeu.